Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo Consequências e aplicações. No capítulo precedente, destacamos o fenômeno das ascensões humanas do fundo da dinâmica universal. Enquadrar os fenômenos, reordenar o pensamento, disciplinar a ação, constitui-nos a tarefa. Quer dizer, nossa tarefa é construir. Caminhemos, pois, em direção da ordem rumo a Deus. As duas estradas da vida, a involutiva e a evolutiva, sigamos a que sobe. O sistema de forças do universo é, pois, bipolar, quer dizer, resultado do contraste entre dois sistemas inversos, o sistema do espírito e o da matéria. Ambos são deterministas, ou seja, o universo, sendo inteiramente perfeito, apresenta completo determinismo nos seus dois termos componentes. Se no sistema de Deus apenas perfeição pode existir, necessariamente não pode haver, então, determinismo. A liberdade existente no homem consiste somente na possibilidade de escolha entre os dois sistemas. Estes, porém, se constituem de tal modo que, escolhidos, envolvem o ser em suas espirais, incluem-no em seu sistema de forças, prendem-no à sua lógica, e tudo isso de modo a arrastá-lo até as últimas consequências, até a plena realização do sistema, isto é, a plenitude de vida em Deus, de um lado, e de outro, a autodestruição. Quem ascende tende sempre mais a substituir sua vontade isolacionista pela divina vontade universal. Quem regride é levado cada vez mais a substituir a divina vontade universal por sua vontade isolacionista. O primeiro cresce sempre mais e se agiganta. O segundo se comprime e se fecha em si mesmo, diminui e se asfixia. Mas em ambos os casos, o estado de livre-arbítrio tende a anular-se, ou no determinismo do sistema do espírito, pela fusão consciente na vontade de Deus, ou no determinismo do sistema da matéria, pela obediência inconsciente do cego à vontade da lei. Antes de passar a outros argumentos, vejamos alguns corolários do capítulo precedente. A civilização materialista atual entra de novo no sistema de forças da matéria. Seu termo final, implícito no sistema, é a autodestruição. Tamanho progresso econômico e material deverá, pois, acabar fatalmente na autodestruição, como aliás está acabando. As verdades que a ciência descobre são certas, pois não passam de verdades da lei. Errada é, isso sim, a direção seguida pela ciência nas pesquisas. Errado o método utilitário com que a ciência as aplica. O pecado capital dessa ciência consiste em dirigir-se à matéria ao invés de ao espírito, em querer substituir Deus pelo eu, impor-se na posição de presumida independência da lei e de revolta contra ela. Trata-se, pois, de progresso às avessas, progresso que nega e por isso negativo. Depois de tudo quanto dissemos, as consequências tornam-se evidentes. Esses sistemas de forças nos tolhem completamente. O homem acredita realizar grandes conquistas porque desvenda segredos na natureza e em seguida sabe desfrutá-los. A posição da ordem fica nesse caso subvertida. O homem acredita que nesse modo acumula poderes e se torna senhor da vida. Não. Trata-se de poderes de rebelde, apenas podem levar à autodestruição. O homem, hoje tão orgulhoso de si mesmo, com essa ciência sem sabedoria, não passa realmente de elemento expulso do sistema de forças da lei, de isolado, de abandonado por Deus, de indivíduo posto fora das fontes vitais. Seu grande edifício lhe cairá em cima, não porque deixe de ser grande e belo, mas apenas por causa da direção errada em que o construíram. A lei destruirá a ciência rebelde que a negou e a civilização criada por essa ciência. Esse é o termo fatal do mundo de hoje.
Por isso, nova e verdadeira civilização somente das ruínas dele poderá nascer, depois dele ser destruído, não podendo ter por fundamento senão princípios completamente diferentes. Assim, a nova civilização do terceiro milênio poderá ser a civilização do Espírito. Ainda podemos compreender algo mais. A lei reage contra quem agride, expulsando-o do seu sistema de forças. Aliás, grandemente protegido para quem nele se refugia e o transforma em abandonado por Deus. Assim, o homem permanece fora, isolado, à mercê das forças opostas, ou seja, do mal. Eis porque o erro e a culpa, significados de desordem contra a lei e, por isso, de expulsão e abandono, causam dor significativa de regressão. Nas páginas precedentes, podemos observar como, por que a lei reage, isto é, a forma e o motivo dessa reação de que antes não se podia explicar a relação com a dor. A lei, quando alguém a transgride, expulsa da sua ordem e da sua ajuda o transgressor, nega-lhe tudo, o conhecimento e o poder, a proteção e o alimento. É essa a razão porque todo golpe contra a lei constitui golpe que o rebelde inflige a si mesmo, autopunição, dor por ele sofrida. Eis porque encontramos a dor no caminho da evolução, caminho de rebeldes. Eis porque desordem, rebelião, inconsciência, erro, culpa, dor e queda se relacionam. O universo é criação contínua e se mantém apenas em virtude dessa criação. Ela deriva do dinamismo central, incerto na intimidade das coisas, profundamente ligado ao universo e a Deus, em que se situam as fontes da vida. Tudo isso dá nascimento a sistemas de forças tendentes a reconstruir continuamente. Quem é posto fora desse sistema porque se rebelou contra ele, ou não é mais alimentado por essas forças criadoras, ou ainda recebe pequena quantidade de alimento, isso quando não se rebelou completamente e proporcionalmente à sua obediência residual. A verdade, porém, é que por esse caminho o rebelde caminha para a morte. Eis porque o rebelde está automaticamente condenado à autodestruição e com suas próprias mãos se colocou fora da vida. Deus, a lei, a ordem significam vida. Satanás, a rebelião, a desordem significam morte. Desse modo, esgotamos a análise do problema do bem e do mal, levando-os até a sua conclusão. Assim, observamos racionalmente, de um lado, as terríveis e automáticas consequências a cujo encontro vai quem escolhe o caminho que se afasta de Deus, e do outro lado, como a verdadeira felicidade se torna possível em nossa herança natural, e de que modo essa felicidade apenas pode residir na consciência e ativa obediência à lei. Tudo se reduz a adquirir a consciência dessa lei e a superar a ignorância, a compreendê-la, coisa tão simples e lógica, ou seja, que Deus apenas pode querer e quer mesmo nosso bem. Se o homem não fizer tão simples descoberta, todas as maravilhosas descobertas científicas hão de submergir na destruição. O grande mal, que nos engana e trai, consiste nessa ignorância, a iludir-nos com miragens, mostrando-nos a felicidade na revolta, exatamente onde não está nem pode estar. Em que se cifra o maior desejo do homem, senão na sua felicidade? Qual o maior desejo de Deus, senão a felicidade do homem? Só a ignorância humana a respeito do pensamento de Deus pode tornar divergentes duas vontades que tendem ao mesmo objetivo. Se lutam, é exatamente porque desejam ansiosamente abraçar-se e unir-se. Por isso, vivemos na experimentação e na dor. De fato, através de provas e mais provas, se adquire essa consciência em que consiste a única solução do problema. Apliquemos ao atual momento histórico tudo quanto dissemos. Nossa civilização materialista, se considerarmos os princípios que lhe deram origem e lhe dirigem o desenvolvimento, sofre agora o inexorável processo final de autodestruição.
Significa tentativa de instaurar o reinado humano da matéria sem e contra o reinado do espírito, de substituir Deus pelo eu, de estabelecer ordem humana em que só o homem dá ordens, em lugar da ordem divina em que não o homem, mas apenas a lei dirige. Foi ato de revolta e agora vão-lhe sendo eliminados os resultados. Nessa fase, a nota dominante é a destruição causada pela guerra, com que a técnica, primeira conquista da civilização, destrói a própria civilização. Isso é lógico e fatal. Hoje Deus abandonou o homem ao destino que ele quis preparar para si mesmo. Deus lhe diz: você pensou que sabia agir e quis agir sozinho. Agora você vai fazer isso até o fim. Você é livre, mas responsável. Faça experiência. Você há de compreender à sua custa. Hoje o homem está perdido e abandonado no meio de cataclismos mundiais, em pleno oceano de forças incompreensíveis para ele e sem a capacidade de conduzir-se deixa daquele modo. O poder que possui serve-lhe apenas para ferir-se, parte da negação e da dúvida e chega à inconsciência e à destruição. A dor constitui a primeira consequência do sistema que se move em sentido involutivo, afastando-se das fontes vitais. Essa dor, que acreditávamos saber dominar, acabou sendo o verdadeiro resultado atingido, e a felicidade, tão seguros estávamos de consegui-la, transformou-se em miragem. A subversão do sistema produz resultados contrários. Hoje, as forças da lei devolvem ao homem os golpes que dele receberam. A dor, porém, não significa vingança de Deus, mas apenas reação salvadora, dirigida pelo intento de reconduzir o homem à estrada que há de levá-lo à felicidade. Como não compreendeu e não seguiu espontaneamente o caminho certo, por amor, e gozou da liberdade de experimentar o caminho errado. Agora o prendem e o obrigam a palmilhá-lo à viva força. A dor constitui espécie de violência indireta contra a sua liberdade. O determinismo da lei, absolutamente desejoso do bem, é que pelo bem do homem executa essa violência. É tentativa honesta de salvamento com que estamos vendo antes de ausentar-se completamente, abandonando o rebelde à autodestruição. As forças do sistema continuam presentes, mas sob forma negativa e procuram exatamente como dissemos, com a reação sanar a falha e curar o mal pelo emprego do remédio da dor. Assim, aquilo que à luz da psicologia corrente parece derrota e falimento, constitui o mais útil trabalho realizado nesse ciclo histórico, pois representa a obra de arrependimento, de retificação, de nascimento, de consciência e sabedoria, obra saneadora dos erros cometidos. Dor acabrunhadora, mas salutar, que nos tira do caminho da autodestruição e nos impele ao caminho da construção. Estamos, pois, vivendo num momento decisivo das teorias supraexpostas. Poderíamos dizer que hoje estamos vivendo o período corretivo de retificação das posições subvertidas pelo homem. Não podemos fazê-lo atuar senão através da subversão total dos atuais valores dominantes. Tivemos hipertrofia de meios materiais e, no bem-estar, atrofia do espírito. Eis-nos, pois, nas posições inversas, quer dizer, com pobreza de meios materiais e a dor que nutre e enriquece o espírito. Assim, através da privação de tudo quanto anteriormente abundou, com poucos frutos no sentido evolutivo, chegamos ao desenvolvimento de tudo quanto anteriormente faltou, e isso com frutos para o progresso espiritual. Se quiséssemos definir o tipo da nova civilização e o comparássemos com o atual, poderíamos chamá-la civilização retificada. Tanto bastaria para que a imaginássemos. Essa retificação descreve-a continuamente em tudo quanto vimos dizendo nessas páginas. Daí se vê não ser o homem, mas a lei, quem dirige a história e a vida. O homem agiu loucamente, transportando desordem, mas a lei sabiamente o reconduz à ordem.
Hoje, a realidade da vida grita aos ouvidos do indivíduo como a dos povos, esta necessidade inelutável e suprema maceração na dor. A distinção humana entre vencedores e vencidos não tem, quanto a isso, importância alguma. A ciência encarou o problema do mundo material, mas ignora o do mundo espiritual. Escapa-lhe o cálculo dessas poderosas forças do imponderável que hoje golpeiam o homem. A erudição contemporânea não basta para compreender o que está acontecendo ao mundo de nossos dias. Descobrimos leis da natureza e dominamos algumas de suas forças, mas fizemo-lo egoisticamente, estupidamente, contra a lei, isto é, contra nós mesmos. Quanto bem obteríamos se houvéssemos sabido dirigi-las com inteligência. Acima da loucura humana se coloca a sabedoria divina e agora nos impõe a reconstrução do equilíbrio perturbado, imergindo-nos em ganho de penitência. Na passagem se encontra a dor amiga para salvar-nos, mas o homem não lhe compreende a função e ainda se revolta cada vez mais. Com essa ilusória forma mental, sem preparo algum para a vida áspera das horas apocalípticas, o homem está absolutamente fora do caminho. Colocou-se fora das fontes espirituais do ser e falta-lhe o poder que sustenta os que sabem atingi-las. Em última análise, estamos no ponto mais baixo da onda histórica e precisamos percorrê-lo antes de podermos ascender novamente. Para o homem, a verdade e a sabedoria estão além desse trajeto. É duro, mas devemos percorrê-lo. Chorando e sangrando, necessitamos chegar. O mundo acreditava que, com seus métodos conceituais e materiais, poderia organizar a felicidade em série em máquinas e estava a ponto de atingi-la. No entanto, encontra-se em face de realidade cruel e bem diferente. O poder de criar que a dor tem. Alguns, todavia, compreendem, aceitam e ascendem. Constitui minoria sábia e silenciosa, abafada pelas vozes dominantes. Muitos, porém, não compreendem, continuam a rebelar-se, maldizem, reagem à dor por meio de novo mal e assim, ao invés de se afastarem do redemoinho da regressão, cada vez mais se afundam e lhe aumentam o poder. Assim, os homens tornam-se melhores e os maus piores. A distância entre os dois aumenta até se separarem completamente. Formarão 2 turbilhões de forças, um voltado para cima e outro para baixo. Este último agarra o outro, procura prender-se-lhe para arrastá-lo ao fundo consigo. Busca despedaçá-lo a fim de aniquilá-lo, mas todo o sistema contém em sua própria natureza o termo final de sua trajetória. O princípio da ascensão, a amizade com a lei, levarão os justos cada vez mais para cima, até a salvação, mesmo através de obstáculos e provações, e farão os rebeldes se precipitarem cada vez mais para baixo, até a autodestruição. O atual espírito de destruição parece universal e poderá atingir a todos nós, mas, finalmente, terminará prejudicando apenas quem o pôs em ação, acredita nele e o merece. Hoje os homens podem escolher sobrevivência ou destruição. A dor impõe a solução da crise e o superamento da fase. Os sábios transformam-na em instrumento de vida para si mesmos. Os estultos rebeldes transformam-na em instrumento de morte. Este livro foi escrito em meio dessa tempestade, nessa atmosfera apocalíptica, nessa hora trágica em que o mundo desmorona e se recompõe. Não poderia nascer senão nesse terreno e nesse momento. Enquanto o pensamento se inflama, a alma geme. Os próximos bombardeios põem vibrações no ar, as cidades se reduzem a escombros, a civilização vacila, a propriedade torna-se insegura. Vivem somente na saudade, a segurança do lar e a vida civilizada. A morte passa e torna a passar por perto, sem deter-se ainda. Deus desce até perto de nós e nos fala. É o momento sublime e terrível das grandes maturações. Cada vez mais
se encarniça e se torna cego em orgia de ferocidade, e cada vez menos sabe o que faz. E o bem tranquilo e tenaz enquadra a desordem e, como sabe o que faz, espera e modifica os resultados. As destruições da guerra são a força que o mal momentaneamente aplica a serviço do bem. A lei conclama os inferiores a funcionarem como instrumento de dor, mas a dor tem capacidade criadora e a sua atual presença entre nós, em proporção assim tão grande, prova a iminência e a amplitude da transformação do mundo e constitui o precedente necessário para gerar nova civilização. Nas mãos da lei, tudo isso se reduz à severa verificação e, em seguida, à extraordinária progressão da vida rumo a futuro melhor. Contra todos os negadores, o espírito, para explodir, faz pressão de dentro para fora. O mal pode suicidar-se. Não pode, porém, destruir o eterno e divino impulso criador. Nossa hora exige renúncia, liberação e desenvolvimento. A ascensão através da dor. Deus tira os bens das mãos de quem os conquistou e não sabe usá-los, tanto assim que de seu emprego só lhe resultam danos e nenhuma vantagem, e concede-os novamente apenas quando houver aprendido a utilizá-los. O homem, então, deve reconquistá-los com ânimo novo, de modo a transformar o dano em vantagem. Assim, a pobreza sucede à riqueza. É lógico e até mesmo constitui benefício quem faz mau uso de determinado meio, adorando-o como se fosse um fim, perdê-lo e ser reconduzido à ascensão, único e verdadeiro objetivo da posse. É também lógico e justo que apenas os dignos possam dispor dos bens e só os amadurecidos possam mandar e dirigir. Quem a Deus antepõe os ídolos acaba sendo expulso da vida. Todavia, quem está com a lei está com a vida. Pois bem, aproxima-se a hora da transformação do mundo. O super-homem pode nascer apenas de lutas e dores assim titânicas. Será a transformação do herói da matéria, do super-homem netzeriano. Mostrar-se-á valoroso na prática do bem, na capacidade de dar, de amar, ao invés de demonstrar-se endurecido no mal, na agressão, no ódio. A bestial virilidade do homem, no plano físico asfixiante da guerra, se refinará e aumentará de poder na virilidade mais apurada do homem no plano espiritual. A luta não se travará mais por causa da seleção animal do mais forte, seleção em que ainda alguém crê, mas em favor da seleção do mais justo e consciente. As guerras e as vitórias serão diferentes, baseadas em princípios diferentes e conduzidas também com métodos diferentes. As batalhas do homem do futuro serão bem diversas. Esse homem será o soldado da paz que substituirá a guerra do ódio pela guerra do amor, muito mais difícil e profícua. Que consciência, organicidade e poder espiritual deverá ele possuir para saber vencer sem ódio e sem armas, perdoando e dando. Espiritualmente falando, nossa sociedade assemelha-se a campo inculto, a bosque intrincado e selvagem. Torna-se necessário orná-lo em plantação racional e de rendimento intensivo. Precisamos em todo o campo, onde existe o caos, introduzir a ordem e fazê-la substituir a desordem. Isso, porém, com métodos diferentes dos de domínio, nos quais todas as diversificadas tendências humanas se igualam. É preciso fazer que os outros compreendam e sintam por livre convencimento e paixão. Para todos nós, a dor atual constitui grande escola de maturidade. Manifestam-se sistemas substanciais e não sistemas formais. Agimos mais por vias internas e espontâneas do que por vias coativas e externamente enquadradas. Não adianta mudar nomes e programas. Importa, isso sim, o senso da vida e a motivação diretora. Importa operar na substância e fazer o homem. A consciência coletiva
não passa de frase sonora, mas sob ela se esconde quase sempre apenas a inconsciência coletiva. O tufão limpou o terreno. Vamos agora ará-lo, semear, tratar, fazê-lo produzir. O ódio destrói. O amor deve reconstruir. Essa é a linha de desenvolvimento de nossa época. Primeiro a paixão, depois a ressurreição. O evoluído esgotou sua missão. Agora chegou a vez do evoluído. Os amadurecidos são chamados para o trabalho e mais do que nunca agora sua vida se transforma em missão. Esgotaram-se as vãs tentativas dos experimentos materiais e verificou-se que os expedientes atuais não resolvem o problema. Nada mais lógico, pois que agora, a título de reação e compensação, e por meio de expedientes de tipo oposto, inicie-se a outra qualidade de experimento, o do espírito. Apenas começamos a caminhar rumo ao bem e à sua realização na Terra. Assalta-nos o pensamento de que talvez se trate de utopia. E isso naturalmente acontece porque nós afastamos da dura realidade da Terra e sabemos consistir o objetivo da evolução justamente nesse afastamento. Vimos que o mal pode constituir grande obstáculo, terrível resistência, e no entanto, o bem é o verdadeiro e definitivo Senhor. A realidade cotidiana do mal desmente a aparente utopia do bem. Esconde, como véu, a verdade mais profunda, esconde-a dos violentos e até mesmo dos astutos. Não esconde, porém, dos justos. A estrada é longa, mas a ascensão fatal, e o mal não prevalecerá. Nem a incipiência, nem a traição, nem o erro, nem o abuso, nada pode deter a maré montante do progresso. No sistema, se prevê que toda queda e todo mal tem remédio. As multidões são certamente ignorantes e cegas, sujeitas àquilo a que pode reduzir-se qualquer governo inepto, isto é, a serem esmagadas pela força e exploradas pela astúcia. Mas os povos se iludem quando creem que a orientação necessária possa ser-lhes dada pela liberdade dos chefes, ao invés de provir de consciência coletiva. E esta os povos podem conquistar apenas à custa do próprio esforço e através de duras provações. Os povos, como os indivíduos, devem aprender por si mesmos por meio de seus erros e dores. Toda nova experiência política apenas serve para passarmos cada vez mais de estado de inconsciência a estado de consciência coletiva. Todavia, no fundo da atual inconsciência, se percebe o sentido da vida e o obscuro instinto que, embora confusamente, indica às massas o caminho certo e lhes confere a capacidade de responder às vozes da verdade. Mas isto se forem verdadeiramente sinceras, e o evoluído, que vive cumprindo missão na Terra, mesmo a custo do próprio sacrifício, souber gritar bem alto essa verdade. A iniciativa da ascensão pode ser sua apenas. Todos os valores humanos vão sendo continuamente explorados e subvertidos em favor de vantagens pessoais. A custo do próprio sacrifício, deve o evoluído repô-los no lugar certo, restituir ao homem tudo quanto lhe roubaram, opor-se com o poder do vidente à força bruta e com honestidade lutar contra a exploração. Mas o futuro não depende apenas dos homens de boa vontade. Preparam-no as leis da vida. A história é escrita por elas e não pelos líderes que aparecem em cena, e que constituem meros instrumentos de quem mais sabe e muitas vezes mais obedece do que comandam. Apenas desobedecem ou se tornam inúteis. A lei liquida-os, retirando-lhes a função a eles confiada. Os homens tão somente exprimem forças da vida que se dirigem a objetivos muitas vezes incompreensíveis para eles. Quando soar a hora da plenitude dos tempos, os amadurecimentos ouvirão dentro de si os apelos da vida, se sentirão galvanizados e fortalecidos, e hão de ver que o imponderável os impele à ação. Assim, a lei, apelando para o íntimo de cada um deles, chama um por um os instrumentos da ascensão,
os desperta e os põe em função. Chega a vez dos involuídos destruidores, convocados nas horas negras da violência, e chega também a vez dos evoluídos construtores, chamados nas horas luminosas do sacrifício. Estes e aqueles, imperceptivelmente, atraem-se, e quando sopra o vento e os maneja, confundem-se cada qual com seus iguais para somar esforços. Vimos e continuamos a ver a hora dos primeiros, que deverá contudo esgotar-se. Para refazer o equilíbrio da vida, vai chegar a oportunidade dos evoluídos. Também estes vão atrair-se e juntar-se. Ao primeiro olhar, hão de reconhecer-se como colaboradores do mesmo ideal, sentir-se-ão homens da mesma estirpe e se compreenderão mais. A revolução desta vez não é formal, mas substancial. Não se trata da costumeira luta para, com os mesmos métodos, substituir os velhos ocupantes das posições privilegiadas. A luta do evoluído não se destina ao predomínio deste ou daquele interesse, mas é luta de deveres em favor da evolução. Para refazer o mundo, tudo deve fazer-se contra a vontade do mundo. Por isso, antes de mais nada, método de vida despretensioso, sincero, honesto, novo estilo, acima de tudo, interior e constituído de fatos e não de palavras. Os fatos não são necessariamente como aqueles hoje em dia observados, quer dizer, grande número de aderentes e muito barulho. O número e o barulho são naturalmente na razão inversa da profundidade. E neste caso, a ação se processa em profundidade. O primeiro trabalho se desenvolve no íntimo das pessoas, onde penetramos persuasivamente e não no exterior delas, onde dominamos à custa de coação. Por isso, não necessitamos da costumeira força dos dominadores, mas de convicção e de exemplo. Os novos homens não exibirão sinais exteriores que o vestuário possa mudar, mas sinais interiores impressos no coração e na mente. Nem as funções, nem as condições sociais, nem a hierarquia, nem qualquer outro motivo capaz de atrair o espírito humano, ávido de poder e repleto de ambição, servirá mais do que uma vida bem vivida para estabelecer distinções entre os homens. O posto mais alto pertencerá a quem mais dá, embora menos possua, a quem se sobrecarrega com mais trabalhos e obrigações. Principalmente saibamos viver o mais possível desprovidos de riqueza, para tornarmos invulneráveis aos ataques do involuído, que a deseja sobre todas as coisas, e para o mantermos afastado de nós, pois não sabe viver em atmosfera de pobreza e sacrifício. As potências espirituais devem estar em condições de substituir qualquer bem da terra. Não é verdade que a riqueza e o poder se tornem absolutamente indispensáveis para a execução de qualquer tarefa. Os grandes meios utilizados pelo mundo são quase sempre meios fornecidos pelo mal e de que o bem pode prescindir. Mas, em compensação, necessita de entusiasmar-se, primeiro fazer para depois mandar que faça, de sentir e viver integralmente a paixão do bem. O que se leva em conta é o ânimo, o valor intrínseco do indivíduo, não se lhe leva em consideração o poder econômico, a posição social, a condição externa. Grandes meios podem reduzir-se a bagatelas e títulos pomposos, camuflar nulidades. Não mudamos nada do que está do lado de fora e carece de importância. O evoluído, em extremo sensível, reconhece e classifica os homens, mas observando-lhes o íntimo. Por isso, nada de agressividade contra formas indignas de nos causarem a fadiga de combatê-las, mas apenas respeito e paz relativamente àquilo que para os demais assume tanto valor e, no entanto, para nada presta. Então, aviva-se mais o contraste, não destruímos as coisas, valorizando-as pelo combate que lhes movemos, mas negando-lhes importância e incentivo. Jamais o evoluído é negativo e destruidor, mas sempre positivo e construtor. Assim,
Tudo quanto se torna inútil, por si mesmo, se destrói. Toda a energia do evoluído se aplica em favor do bem. Tanto basta para em todas as formas infundir calor, espírito e valor novo. Essa nova classe de homens se distinguirá por meio de características biológicas e poderemos chamá-la classe dos sacerdotes do espírito. O fato de nos desmaterializarmos na função espiritual aumenta-nos a capacidade de penetração e potência. Quanto mais a forma é imaterial, tanto mais é invulnerável e resistente aos esmagadores ataques exteriores e às fraudulentas explorações interiores, ambos verdadeiras traças que roem o ideal. Aqui, o sistema de forças protetoras se apoia no imponderável e o princípio fundamental difere do comum. Não se trata de falar e parecer, mas de ser e dar o exemplo, de não pretender pregar moral antes de poder dizer eu também faço assim. Não se trata de proselitismo superficial que começa nos outros, mas de conquista profunda começando em si mesmo. Mais do que uma determinada convicção religiosa, trata-se de certa espécie de ordenamento biológico onde automaticamente se enquadra o indivíduo amadurecido que aí permanece enquanto, por causa dessa maturidade, consegue resistir. Desse ordenamento está automaticamente excluído quem mente, explora ou furta. A regra pertence à lei, aceita e segue apenas quem lhe apreende o sentido e compreende a vida. Do mesmo modo que a gratidão, os prêmios e o progresso, as sanções e as conclusões são automáticas. A polícia de controle está confiada às forças da lei que usam um peso justo. Quem vale mais e mais possui deve dar mais e ter mais responsabilidade. Trata-se de leis biológicas a que não podemos fugir, não falham e inexoravelmente atingem o indivíduo onde quer que esteja. A polícia de Deus se compõe de imponderáveis contra os quais não adianta rebelarmos, pois são invisíveis e poderosos. Funciona com exatidão e segurança, não esquece e a todos com suprema justiça castiga ou premia.